custa perder a oportunidade de ser o condutor dessa mudança. Esse é o momento de vocês aproveitarem, estudarem, pegarem a nova lei, trabalharem, porque vocês vão ser especialistas reconhecidos e isso vai fazer a diferença na sua carreira a partir de agora. Olá pessoal, vamos começar então aqui. Matheus Responde. Para você, advogado, que quer se tornar um especialista reconhecido, aqui o intuito é te ajudar com a nova lei de licitações e contratos e também com a legislação anterior, né? Para você que quer aproveitar aí a oportunidade das licitações e contratos para se tornar um especialista reconhecido e conseguir se posicionar no mercado. Nós temos poucos especialistas, pouca gente com qualidade na área de licitações e contratos e com a nova lei, ainda surge uma oportunidade maior, né, de se posicionar logo no início das alterações e do surgimento da nova lei. Primeira, que foi uma dúvida muito comum dos alunos, é se era necessário a criação do portal nacional para se aplicar a nova lei. Meu entendimento era de que não, tá? Mas o portal nacional está disponível. Foi criado o portal nacional. Tivemos ontem no YouTube uma live de lançamento do Portal Nacional de Contratações Públicas. Hoje nós temos uma estrutura já criada por meio de decreto, inclusive já regulamentando a criação do comitê gestor desse Portal Nacional. Até amanhã ou depois, até sexta-feira no máximo, deve já sair a nomeação do Ministério da Economia acerca de quem vai compor, no âmbito da União, esse comitê gestor. Lembrando que no Portal Nacional nós vamos ter 3 representantes da União, 2 dos estados e 2 dos municípios. Então o portal já está sendo estruturado. Inclusive, já tenho no meu projeto Especialista Reconhecido alunos que estão começando a implementar a aplicação da nova lei de licitações, né? E aí, quem quer ser um especialista reconhecido precisa conduzir a mudança. Eu digo que você tem a opção ou de conduzir a mudança ou de ser conduzido por ela. Para se tornar um especialista reconhecido, para ser conhecido como alguém que entende da nova lei, precisará conduzir essa mudança, né? Então, está na hora de começar a estudar para implementar no seu município, naquele que você atua como consultor, como advogado. Está na hora de começar a pensar em implementar a nova lei. Daí uma segunda pergunta que veio: o Portal Nacional traz tudo que a lei determina? Não. A primeira versão do Portal Nacional, ela abrange pontos necessários para a aplicabilidade da nova lei, mas ela ainda não está com toda a estrutura e com todas as funcionalidades que a lei busca, tá? Então, a partir de agora, editais, avisos de licitação, atos de contratação direta, todos devem ser registrados no portal. Seguindo a Lei 14.133, o portal já cria a possibilidade de se fazer essa publicidade e essa ampla transparência para as licitações públicas. Conhecer o portal também vai ser uma grande ferramenta para se tornar um especialista reconhecido. No curso, eu já trago alguns tutoriais para pesquisa perante o Tribunal de Contas. Depois a gente vai trabalhar também um tutorial para entender como navegar e aproveitar todas as funcionalidades que esse Portal Nacional de Contratações Públicas vai trazer. Seja você especialista reconhecido, advogado de uma empresa privada, precisa mostrar ao seu cliente que você consegue navegar nesse portal. Seja você consultor jurídico de um órgão público, também precisa ter facilidade em se estruturar nisso aqui. Daí vem uma outra pergunta acerca da possibilidade de escolher em determinado processo a 8666 e no outro a 14.133. Pode ser feito isso? Ou, a pergunta é essa: uma vez feita uma licitação dos modos da nova lei, não posso fazer mais nenhuma na 8666? Não é assim. O que a lei veda é que você combine a 8666 com a lei 14.133 num único procedimento licitatório. Então, nesse procedimento, você não pode combinar as duas, mas você, gestor público, pode fazer uma licitação à luz da 14.133 e outra à luz da 8666. Então,
Edital por edital, cabe a você verificar qual é aquela que é mais adequada àquela contratação. Então você vai analisar quais são aquelas situações em que a nova lei gera mais benefícios ao ente público, como por exemplo dispensas com valores maiores, registro de preço. A ata de registro de preço, ela, por exemplo, na nova lei pode ser prorrogada. Você vai durar 1 ano, prorrogada com mais 1. Então em algumas situações vai ser mais vantajoso já começar a aplicar a nova lei. Em outras, vale a pena seguir aí ainda aproveitando a legislação anterior. Ou seja, eu defendo que você deve começar a buscar a aplicação da nova lei o máximo possível, né? O especialista reconhecido é o condutor da mudança. E é isso que eu proponho a vocês, se tornarem condutores da mudança e especialistas reconhecidos na área. É assim que vocês vão se posicionar. Chegou uma outra dúvida aqui, se a nova lei prescinde de regulamentação municipal para ser utilizada e quais os artigos devem ser regulamentados. Pessoal, prescinde. Ela não depende de regulamentação municipal para ser utilizada em sua maioria, né? Eu lembro a vocês que o artigo 22, inciso 27 da Constituição, regulamenta que compete à União legislar sobre normas gerais de licitações e contratos. Os estados e municípios podem editar leis específicas. E essas leis específicas, elas vão tratar de aspectos específicos da matéria de licitações no âmbito estadual e municipal. Se o estado ou município não tiver nenhuma lei específica, aí se aplica a lei geral integralmente. E o que você vai fazer, enquanto especialista reconhecido, é justamente estruturar essa regulamentação. Você que vai ser contratado pelo município, você, advogado, que vai ser contratado pelo município porque você vai ter se posicionado no mercado como especialista reconhecido, vai conduzir essa mudança, vai mostrar quais os procedimentos dependem de uma regulamentação municipal para trazer maior valor agregado a esse município. É isso que vai, esse valor agregado que você vai trazer àquele ente público, é que vai mostrar o seu diferencial para o mercado. É por isso que você vai ser reconhecido, é por isso que esse profissional é reconhecido. Então, esse é o momento de entender a nova lei, saber o que precisa de regulamentação para se posicionar no mercado como alguém que vai trazer valor agregado para os seus clientes. Seja esse cliente uma empresa privada que vai ter que participar das licitações que serão feitas com a nova lei, seja esse cliente um órgão público, um município que precisa de especialistas que orientem a regulamentação necessária. E você se pergunta, o que é que você, procurador, consultor, advogado, ganha com a nova lei, né? Porque muitas vezes você pensa, meu Deus, só vai me dar mais trabalho. Mas esse trabalho vai acontecer. É inevitável. A lei mudou. Ela já foi sancionada. E ela já tem aplicabilidade. E na pior das hipóteses, daqui a 1 ano e meio, você não tem outra opção. Ou seja, o momento de se destacar é esse. Enxergar a lei como uma oportunidade para se destacar significa enxergar a lei para que você atue como condutor da mudança. Esse é o momento em que você vai mostrar que você está conduzindo a mudança. Quem conduz a mudança agora ganha destaque para o momento em que essa mudança estiver implementada obrigatoriamente. É por isso que eu digo que esse é o gancho de momento para quem quer se tornar um especialista reconhecido. A mudança legislativa faz com que aqueles que têm o conhecimento acerca da nova lei se posicionem de forma diferenciada no mercado. Em caso de erro numa licitação de registro de preço, onde a falha é identificada só no momento do empenho, como proceder? Você teria que anular o procedimento licitatório e não fazer esse empenho. E aí não importa se você está usando a 8666 ou a Lei 14.133, né? Então, e é isso que eu mostro, erros podem acontecer com qualquer pessoa, né? Mas quando você tem um especialista reconhecido na sua estrutura, seja você é uma empresa privada que pretende licitar, seja você um órgão público, esses erros são minimizados, né? Você consegue que esse especialista determine anulação para não efetivação do empenho, evitando um prejuízo aos cofres públicos que pode gerar depois responsabilização desses gestores, né? Então, a ideia de ser um especialista reconhecido é de ser alguém que vai orientar e evitar prejuízos, responsabilizações, trazer valor agregado. Isso vai fazer com que você se destaque no mercado.
Na 8666, a gente tem o pregoeiro no caso do pregão, mas se o município quiser fazer uma obra, por exemplo, ele precisa compor uma comissão com 3 membros, pelo menos 2 efetivos. Agora, com a Lei 14.133, o agente de contratação vai suprir as necessidades de licitações no âmbito municipal. Não haverá mais a obrigatoriedade, com exceção do diálogo competitivo, mas nas licitações em geral, não haverá mais a obrigatoriedade da comissão. O agente de contratação vai substituir essa comissão licitante. Então esse é um ponto positivo. Você vai mostrar ao seu município que no momento que você tem um único agente para fazer ali com uma equipe de apoio, você tem mais facilidade para estruturar as licitações e os procedimentos licitatórios. Essa composição ainda depende de regulamentação, tá? Mas já pode ser feita a regulamentação nos âmbitos municipais e estaduais. Qual a responsabilização do procurador, do consultor em caso de erro grosseiro na nova lei? Gente, seja na nova lei, seja na lei anterior, o erro grosseiro gera responsabilização, inclusive com base no artigo 28 da LINDB. E essa responsabilização é do gestor e também do consultor jurídico, porque o artigo 28 diz que o agente público responde por seus atos e opiniões em caso de dolo ou erro grosseiro. O consultor, o procurador, no caso de um erro grosseiro, ele vai se responsabilizar. É por isso que não adianta você ficar esperando a prefeitura te pagar um curso de capacitação, né? Você precisa correr atrás de se estruturar e você ser o especialista reconhecido, você conduzir a mudança no âmbito daquele município, no âmbito daquela entidade, daquela organização. A gente precisa tomar cuidado, porque quem não tem qualificação não vai mais conseguir um espaço por amizade política, porque o gestor vai ter medo, ele vai se responsabilizar, ele não vai conseguir implementar a nova lei ali dentro. Então, quanto custa perder a oportunidade de ser o condutor dessa mudança? Esse é o momento de vocês aproveitarem, estudarem, pegarem a nova lei, trabalharem, porque vocês vão ser especialistas reconhecidos e isso vai fazer a diferença na sua carreira a partir de agora. E aí, pessoal, mais uma live para a gente conversar com aqueles advogados, consultores, procuradores, todos aqueles que querem ser especialistas reconhecidos na área de licitações, na verdade, aqueles que querem ser especialistas reconhecidos na área jurídica e que, para isso, vão aproveitar a nova lei de licitações e contratos. Então, quem busca se tornar especialista reconhecido, que não é uma coisa simples, eu estou aqui mais uma vez para a gente debater um pouquinho e te ajudar nessa jornada, né? Como fazer para aproveitar a oportunidade que nasce com a nova lei de licitações e conseguir se tornar um especialista reconhecido. É um momento de muita discussão, né? É um momento de muito debate. A nova lei gera muitas necessidades para órgãos públicos, para empresas, para municípios. E aqueles que estiverem antenados com essa mudança e estiverem conduzindo essa mudança vão conseguir fazer a diferença e vão conseguir fazer a diferença na sua vida profissional. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa estrutura da nova lei de licitações. Mais uma vez, pessoal, eu lembro a vocês que a nova lei abre uma janela de oportunidade. Nós temos muitos profissionais na área jurídica que não sabem ainda como abrir esse espaço de oportunidade e com o nascimento da nova lei, nasce uma demanda por aprendizado e por profissionais especialistas na área. Quem tiver atualizado e antenado na nova lei vai conduzir essa mudança e vai se posicionar como especialista reconhecido. Nós temos um curso muito bacana de especialista reconhecido, temos 2 turmas vigorando, alunos crescendo, aprendendo a nova lei, alguns artigos divulgados juntamente comigo, né? A gente tem feito muita coisa legal, a gente tem uma comunidade super legal de discutir não só a nova lei, mas a própria 8666, porque ainda existem muitas dúvidas da lei atual. Esse é um momento muito especial aí para quem está precisando aproveitar para se posicionar bem no mercado de trabalho na área jurídica. Vamos lá. A primeira dúvida que chegou para mim foi: o diálogo competitivo não vai aumentar o custo da administração e o trabalho dos procuradores, visto que o custo dos projetos serão embutidos nos valores das propostas, além de aumentar o tempo das análises jurídicas das propostas? Vamos lá. Eu sou procurador da Fazenda, né? Atuo
como consultor jurídico dos órgãos do Ministério da Economia e eu entendo a preocupação da pessoa que fez essa pergunta, né? Obviamente, a gente sabe que, a princípio, novas leis e aspectos jurídicos que mudam muita coisa acabam criando mais demanda. Por outro lado, o diálogo competitivo, ele otimiza a contratação porque basta um processo licitatório na qual eu consigo, ao mesmo tempo, escolher um projeto de solução e depois já contratá-lo numa única licitação. Enquanto hoje, normalmente, primeiro se busca dinheiro para fazer uma licitação, para contratar o projeto, para resolver o problema, depois é que vai se buscar o dinheiro da execução. Então, seja na atuação dentro de um município, você é advogado contratado por esse município para atuar com ele, seja você assessorando uma empresa licitante, você precisa conhecer o diálogo competitivo. Você precisa mostrar para ele que você é um especialista reconhecido, né? E que essa nova modalidade licitatória pode gerar um pouco mais de trabalho no primeiro momento, mas depois vai otimizar muito essas contratações. Não tem jeito. Vai dar um pouco mais de trabalho? Aprender a nova lei vai dar trabalho? Vai. Mas a lei já foi sancionada. Então, não tem jeito a dar, né? Já que você vai ter que aprender, use esse momento para galgar e subir uma escada na sua carreira, né? Então, aproveite esse momento para subir essa escada na sua carreira e se posicionar de uma forma diferente no mercado de trabalho. Porque ou você conduz a mudança, ou você vai ser conduzido por ela. De alguma forma, você vai precisar aceitar e aprender a mudança. Quanto antes você aprender, mais você consegue se posicionar como especialista reconhecido e passa a ser a referência dos outros profissionais no que diz respeito à nova lei. E ser a referência é o que você busca, né? Ser essa referência é o que vai fazer com que você se posicione no mercado de trabalho, cobrando valores mais altos pelo seu trabalho, atuando em grandes empresas, né, conseguindo espaço em vários municípios para atuar na consultoria jurídica. Enfim, você ganha um pouco mais de trabalho no início, mas a nova lei, ela otimiza as contratações em geral, que vai gerar uma diminuição de demanda posterior e você vai conseguir se posicionar bem nesse mercado de trabalho se você estiver fazendo isso agora, nesse momento de mudança. Chegou uma outra dúvida. Situação pré-existente à celebração do contrato, mas que vem à tona durante a execução. Eu sou consultora de um município e chegou uma situação de uma empresa que não conseguiu fazer a conclusão de uma obra em virtude de um impedimento geológico. Você que é o advogado dessa empresa, ou você que é o consultor jurídico desse município, no caso aqui, quem me perguntou é consultora do município, tá? O advogado da empresa também precisa entender quais são os direitos da empresa, inclusive para pleitear junto ao município. Você, como consultor jurídico aqui, vai mostrar ao município o direito que essa empresa tem de manutenção do equilíbrio financeiro, a não ser que nesse contrato haja uma matriz de alocação de risco. Então, aqui vem o trabalho do consultor antes. Você pode, inclusive, mostrar ao gestor, gestor, para esse contrato aqui, é importante que seja criada uma matriz de alocação de riscos em que a gente possa dividir os riscos desse contrato entre contratante e contratado, para que o município não tenha que arcar com todos esses riscos. Então, essa matriz de alocação de riscos é uma novidade da lei que pode fazer com que você mostre ao gestor que a diminuição dos riscos daquele contrato podem gerar vantagens futuras para ele. É assim que você se posiciona no mercado de trabalho, né? É mostrando o seu conhecimento. É você otimizando a execução daquela contratação, que vai fazer com que o município tenha uma redução de custo e isso vai valorizar o seu trabalho perante aquele gestor. O novo gestor que vier vai dizer assim, olha, eu vou contratar um outro advogado. Alguém vai dizer, não contrate não, procure um advogado, ou mantenha ele, porque ele é um advogado que está super atualizado e antenado e vem reduzindo custos para o município. Ou o contrário, você tem um consultor ali que não conseguiu se atualizar ainda, e aí o município muda a gestão e diz, vamos procurar um advogado que esteja antenado, como é que estão os outros municípios aí? Enfim,
esse é um momento de você mostrar que esse conhecimento você sabe. Essa pergunta aqui da Maura é uma interferência imprevista, tá? E a princípio a empresa tem o direito, não havendo matriz de alocação de risco nesse contrato, que é a regra que não age, a gente está falando aqui da 8666 ainda, certamente. Então, esse consultor vai ter que orientar o município no sentido de que ele vai ter que fazer a revisão do contrato, vai ter que revisar preços, prazos, para manter o equilíbrio financeiro do contrato diante da situação de interferência imprevista. Outra dúvida sobre diálogo competitivo. Diálogo é um tema que tem gerado muitas perguntas, né? Então, o diálogo competitivo destina-se à busca pela melhor solução técnica para a resolução de uma determinada demanda. No caso dos pequenos municípios que geralmente carecem de profissionais capacitados, como eles teriam condições de definir se a determinada proposta de fato é melhor? Isso é, se mal a qualificação para a execução adequada dos trabalhos permanentes, como que o corpo técnico dessa prefeitura seria capaz de escolher a melhor solução? Isso é difícil mesmo, né? É importante mostrar que isso é um ponto de dificuldade, não só nos municípios, mas também nos órgãos públicos federais. Não pense que esse é um problema só seu aí, desse pequeno município, não. Aqui na PFN, a gente carece, por exemplo, no âmbito da nossa estrutura, de um engenheiro, de alguém que possa nos dizer se aquela é a melhor solução. Isso é uma situação comum na nova lei, mas também uma situação comum na lei vigente, na 8666. Eu me deparo com situações dessas nessa lei atual, né? Como que a gente vai fazer para escolher a melhor solução? A gente tem que escolher a melhor solução ou em uma licitação só para o projeto ou no diálogo competitivo dentro de uma licitação. Então você pode fazer a contratação de empresas técnicas que vão te auxiliar na escolha de solução. Tudo isso é permitido pela lei, tá? Então é possível essa contratação porque você não tem técnica qualificada para entender aspectos que fujam da área jurídica. Então, por isso, o órgão público, o município, pode contratar, sim, pessoal técnico qualificado para auxiliar nessa escolha das soluções. Então, na verdade, esse diálogo vai gerar uma facilidade para o gestor. E você ali, como consultor desse gestor, é que vai dizer, olha, tá vendo? Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te mostrar como a nova lei veio facilitar a vida do município. E com isso, você ganha projeção profissional, né? Você se torna a pessoa de referência daquele órgão, daquela entidade. Ele vai correr atrás de você, outros órgãos vão correr atrás de você. É isso que a gente está querendo auxiliar, né? Eu estou querendo mostrar a você como nasce uma oportunidade com o nascimento da nova lei. Quero me tornar um especialista em licitação, preciso fazer uma pós-graduação? Olha, na verdade, a pós-graduação tem uma natureza muito mais teórica do que prática. A pós-graduação ela tem aspectos mais acadêmicos do que práticos. A titulação é importante, mas uma pós-graduação acadêmica, ela por si só atende a uma titulação. Eu sou especialista em direito público, quantos nós temos, né? A pós é sempre importante. O título é um cartão de visita e ele é interessante. Mas quando a gente pensa em profissionalização, essa titulação acadêmica, em regra, não faz tanta diferença assim, né? Diferente daqueles que querem ser professores de faculdade, em que a titulação acadêmica faz uma diferença, para aquele que quer ser profissional, que quer atuar como consultor jurídico, como advogado nas licitações, esse precisa conhecer a matéria. Ele precisa mostrar que ele entende de cada caso concreto, ele tem que pegar um processo licitatório e manusear, conseguindo dissecar o entendimento desse processo, né? Por exemplo, a gente agora, na turma do especialista reconhecido lá na comunidade, a gente está pegando licitações das dúvidas dos alunos e aí a gente vai analisar aquele caso. O aluno faz, professor, eu preciso de um termo de reconhecimento de dívida, uma coisa simples, e aí eu vou lá e entrego a ele um modelo, né? Na pós-graduação isso não acontece. Você aprofunda aspectos acadêmicos, discussões doutrinárias, que são muito interessantes para a academia, mas para se aprofundar e se especializar profissionalmente, muitas vezes não atende. Então, assim, o ideal, e você pode casar a pós-graduação que vai te dar o título com um curso de profissionalização, mas o mais importante é que você entenda o conteúdo da nova lei e consiga aplicá-lo de forma prática.
Isso é que vai fazer você ser reconhecido. Não é o título que te liberta, né? O libertador é o conhecimento. É você chegar lá e desenrolar o problema daquele gestor, desenrolar o problema daquela empresa. É assim que você se posiciona no mercado de trabalho, né? Então, assim que a gente montou o curso lá do especialista reconhecido, a gente tem uma comunidade para trocar experiências. Então, uma comunidade com mais de 200 especialistas debatendo entre si, né? Eu tô lá nessa comunidade ajudando, tirando as dúvidas de cada caso concreto prático. Então, isso sim vai fazer a diferença para você. Acabei de passar na OAB. O que preciso saber para atuar como advogado ou consultor público? Passou na OAB agora? Primeira coisa que você está precisando se posicionar no mercado como advogado. Pronto. Essa é uma oportunidade que você tem, tá? Você, por sorte, passou na OAB num momento de mudança de legislação que faz com que, no quesito experiência, esteja todo mundo zerado, né? Todo mundo tá igual no quesito experiência quando a gente pensa na nova lei de licitação. Então, se você conseguir assumir o controle dessa mudança, se tornar protagonista dessa mudança da antiga lei para a nova lei, você passa na frente daqueles que já trabalhavam com licitação há muito tempo, mas que ainda não se especializaram na nova lei, ainda não se atualizaram. Então, essa é uma grande oportunidade, tá? O surgimento de uma nova legislação cria uma nova oportunidade. Passou na OAB agora, faz o quê? Agora é o momento de me especializar. E a nova lei de licitação vai te dando essa oportunidade de se tornar um especialista reconhecido numa área com poucas pessoas com qualidade intensa, principalmente na nova lei. Professor, eu estou atuando há 5 meses como procurador em um pequeno município, me dá dicas de elaborar pareceres que sejam considerados especialistas. Isso, esse é o ponto importante que eu estava falando com você. É isso que é importante, é por isso que é importante você estar numa comunidade com especialistas para ir trocando experiências, analisando os pareceres de outro colega, né? Então, a gente montou essa comunidade no Especialista Reconhecido. Essa comunidade tem trabalhado de forma que aqueles que têm mais tempo de experiência auxiliam aqueles que têm menos tempo de experiência. Você vai ter a possibilidade de tirar as dúvidas sobre esses pareceres. Essa turma do Especialista Reconhecido, ela dura 12 meses. Então, durante 1 ano, você vai participar dessa comunidade, você vai tirar dúvidas comigo e vai debater temas com outros especialistas. Mas o ideal é que você comece se preparando e conhecendo a nova lei de licitação, que eu acho que vai fazer uma grande diferença. Fale um pouco como funciona na prática a possibilidade de designar fiscais de contrato de gestores com a IN 75 nos municípios. Esse é o ponto positivo. A IN 75, ela manda a gente usar a IN 5, que já era usada pelos gestores públicos antes da nova lei, tá? Então, a IN 75 é pequenininha, tá? Então, IN da 75 de 2021, saiu anteontem, né? Da SEGES, do Ministério da Economia. Depois vocês vão dar uma olhada. A gente tem visto todas essas INs no nosso curso. Então já tivemos 65 a 67, agora 75, tivemos decreto. Ela manda seguir as regras da IN 5, então ela busca para a nova lei a IN 5 de 2017, que cria lá as regras e determinações de nomeação e designação de fiscais de contrato, tá? Então a gente vai conversar sobre isso com mais calma, mas ela vai na IN 5 detalhando a forma de escolha dos fiscais gestores de contratos, artigo 36 em diante da IN 5 de 2017, e ela foi trazida para a nova lei com a IN 75. Com a nova lei, vai ser possível a contratação por dispensa para obras até R$100 mil e para aquisição de bens e serviços até R$50 mil. Daí, o interesse dos gestores municipais em aplicarem a nova lei, por exemplo, né? Triplicar os valores de dispensa. Então, quanto mais você estiver preparado para auxiliar o seu gestor na nova lei, mais valorizado por ele você vai ser. Porque os entes públicos, principalmente os municipais, estão doidos para poder começar a utilizar os novos valores de dispensa de licitação. Limites muito maiores do que a gente tinha na legislação anterior. Também a gente tem contratações com o registro de preço com a possibilidade de prorrogação. Então a ata que valia até 1 ano, agora vale 1 ano prorrogável por mais 1. A nova lei traz muitas vantagens, né? E entender e conhecer essas vantagens
é que vai te posicionar no mercado, é que vai fazer com que você seja um profissional que seja de interesse daqueles que atuam na administração. Né? Olha, me interessa ter aquele rapaz aqui porque ele entende tudo da nova lei, ele sabe como utilizar a nova lei para implementar o novo sistema aqui no nosso órgão, ele sabe como fazer essa lei se tornar mais vantajosa para esse órgão, essa entidade, né? Enfim, a ideia é essa. Não é só um curso da nova lei, é um curso no qual a gente pretende te conduzir a se tornar um especialista reconhecido, aproveitando a oportunidade da nova lei para isso, tá bom? Valeu, galera! Até a próxima, hein?